Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem, fiz uma pergunta anterior, agora vou aqui resolver para vocês. Na sistemática atual do Código de Processo Civil Brasileiro, houve abrogação ou derrogação do CPC de 73? Ou seja, estou te fazendo uma pergunta pontual se a revogação foi total ou parcial do CPC de 1973, ou seja, da Lei 5.869 de 1973. Bem, primeiramente, pessoal, vamos aqui buscar referências, claramente, no próprio Código de Processo Civil atual, Lei 13.105 de 2015. Nesse contexto e consequência, vamos aqui buscar referências pontuais ao artigo 1052 do atual Código de Processo Civil vigente. Olha o que diz. Até a edição de lei específica, as execuções contra o devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo livro 2, título 4 do Código de Processo Civil de 73. Ou seja, pessoal, as situações em que envolve execuções contra devedor insolvente, nesse caso pontual, devedor insolvente é o insolvente civil, a pessoa natural ou física ou humana insolvente, é regido, portanto, pessoal, pela sistemática do CPC anterior, Lei 5.869 de 1973. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui, olha só. Bem, pessoal, fica claro que, olha, que da parte toda do CPC de 73, veja que está tudo riscado, né? A única parte que não está arriscada é, evidentemente, os artigos condizentes ao que, gente? A insolvência civil. Então, a execução por quantia certa contra o devedor insolvente, nos termos do artigo 1052, ainda estão em vigor. Não há, portanto, lei específica. O comando legal do CPC 2015 diz que deverá haver superveniente lei específica para disciplinar a matéria. É a mesma tônica, a mesma matriz de ser para os juizados especiais cíveis. Enquanto não existir pontualmente uma nova sistemática do juizado, haverá, portanto, o que, gente? A aplicação ainda da Lei 9.099 de 95. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, suponhamos que o devedor seja uma empresa, uma pessoa jurídica, no caso pontual, o empresário ou a sociedade empresária. Bem, o artigo 966 do Código Civil, que eu tenho um prazer imenso de ter memorizado, diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Nesse sentido e consequência, fica claramente translúcido que empresário não é simplesmente um indivíduo que age portanto, por pura vocação para a empresa, sem que haja, portanto, o exercício efetivo de uma atividade econômica organizada. Significa dizer que adotamos na sistemática atual do Código Civil Brasileiro a teoria de empresa. De forma correlata, quem exerce a atividade empresarial significa dizer que exerce uma atividade profissional econômica organizada, o famoso POF. P de profissional, O de organizada, F de funcional. Nesse sentido e consequência, a pessoa física natural que não é empresária, ela não exerce uma atividade empresarial. E esse indivíduo, pessoa física, quando estando insolvente, é regido pelo CPC de 73, em especial disciplina dada, pontualmente, pessoal, nos artigos 748 do CPC e diante. Se for empresário, Lei 11.101 de 2005, que trata do que, gente? Da recuperação judicial, extrajudicial e a falência do que, gente? Do empresário e da sociedade empresária. Nesse sentido e consequência, vamos aqui pontualmente a ler o artigo 1º da Lei 11.101 de 2005, reverberando a minha informação. Olha o que diz. Esta lei disciplina a recuperação judicial, extrajudicial, falência do empresário, da sociedade empresária. Doravante, referir simplesmente como devedor. Nesse sentido e consequência, voltando, no que tange ao insolvente civil, CPC de 73. No que tange ao empresário e à sociedade empresária, Lei
11.101 de 2005. Tudo bem? Tranquilo? Bem, vamos aqui, portanto, pessoal, encerrar essas questões de natureza do direito intertemporal e vamos aqui aprofundar pontualmente a regência no âmbito dos juizados especiais cíveis. Primeiramente, pessoal, que rito é esse? É um procedimento comum? É um procedimento sumário? É um procedimento sumaríssimo? Vamos ver aqui na Constituição, no seu artigo 98, inciso 1, o que ela diz para a gente. Na Constituição, no seu artigo 98, inciso 1, diz o seguinte: a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão juizados especiais provistos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. Então, o procedimento é sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo dos juizados foi revogado pela Lei 13.105 de 2015, que é o novo CPC? Não. O juizado ainda está em vigor. Aliás, claramente o CPC diz que, enquanto não houver lei especial para tratar, inclusive, do procedimento sumário, vai haver ainda do procedimento sumário regido pelo artigo 275, inciso 2 do CPC de 73, será submetido à regência aonde, gente? Ao juizado especial civil. Acabamos de ler, li 2 vezes. Bem, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e julgamento de recursos por turmas de juiz de primeiro grau. Inclusive, aqui quando eu li, falei que ao nível das turmas recursais, que é um órgão fracionário, não tem desembargadores, tem juízes. Bem, nesse sentido, nessa consequência pontual, gostaria de, portanto, lembrar para vocês que o rito dos juizados especiais cíveis é sumaríssimo. Bem, no âmbito, portanto, dos juizados especiais cíveis, nós temos que a União, o Distrito Federal e os territórios e os estados, eles vão criar o que, gente? Juizados especiais. E deverão observar que procedimentos? Procedimento sumaríssimo e de forma correta e sucedânea, com base na oralidade. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Bem, seguindo o barco, pessoal, ainda no que tange especificamente aos fundamentos constitucionais, eu gostaria de reverberar uma outra informação importante. Bem, essa é a informação atinente aos juizados especiais cíveis. Mas se for aos juizados especiais federais, qual é a regência? Qual é a disciplina constitucional? Qual é o fundamento constitucional? Qual é o fundamento constitucional? Bem, está no artigo 98, parágrafo 1º. Olha o que diz. Da Constituição, a lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Inclusive, esse dispositivo ele foi incluído em razão da reforma do Poder Judiciário, que é a emenda constitucional número 45 de 2004. Pessoal, nesse sentido de consequência, qual é a competência legislativa para normatizar acerca dos juizados especiais cíveis? Aí a coisa pega, aí há uma discussão. Inclusive, foi objeto do HC, facinho de decorar, 71713. Repito, HC 71713, do ano de 94, onde o Tribunal Pleno do STF trouxe um entendimento um pouco diferente. Aliás, diferente, para ser mais modesto. Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui pontualmente ler especificamente o artigo 24 da nossa Carta Magna. O artigo 24, ele tangencia especificamente acerca da competência legislativa concorrente. Bem, ao bem houveres, lendo pontualmente o dispositivo, não é esse? Ah, tá aqui. Bem, lendo a Constituição, você vai encontrar que existe o artigo 22, que trata da competência privativa da União legislar sobre. E aí, subsequentemente, fala aqui no inciso 1, direito processual. Bem, o artigo 24, pessoal, ele não fala pontualmente, expressamente, que trata-se do direito processual. Ele fala de processo. E aí ele fala do juizado de pequenas causas. Olha só o que diz o artigo 24, inciso 10 da Constituição. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente. O que é concorrentemente? É só você imaginar uma corrente mesmo. Ou seja, cada unidade federativa irá disciplinar naquela matéria.
E nesse contexto de consequência, na competência concorrente, é reservado, pessoal, ao âmbito dessa competência, a competência da União editar o que, gente? Normas gerais. Bem, o inciso 10 diz o seguinte: criação, funcionamento e o processo do juizado de pequenas causas. Bem, Alveres não falou de juizados especiais, falou de juizados de pequenas causas. E, pessoal, há referências sistemáticas diferentes, díspares. Só que essa referência clara foi trazida para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, no HC 7171, dígito 3, não, 71713, quer ver? Isso. O dígito eu não me lembro, mas é 71713. Esse aqui é o HC. Bem, ministro Sepúlveda pertence, Tribunal Pleno, ano de 94. Bem, nesse julgado, em especial atenção aos juizados especiais criminais, o STF trouxe o entendimento pontual específico de que a competência para legislar quanto às normas de direito processual na égide dos juizados é, sem sombra de dúvida, competência legislativa. Inclusive ele fala aqui, gente, ó, exclusiva da União. Beleza? Então, reverberando as informações, o artigo 24, inciso 10, deve ser alinhado em compatibilidade com o artigo 98, inciso 1 da Constituição e da mesma medida de consequência, 98, parágrafo 1º, na medida de consequência que o artigo 20, inciso 1, fala que em matéria processual a competência é da União. Agora, quanto à criação, aí vai se observar pontualmente, pessoal, dentro do nexo da competência concorrente, a competência dos Estados, da União, DF e territórios. Beleza? Então, legislar em matéria de juizados processual, matéria processual, é competência indiscutível de quem, gente? Indiscutível da União. Contudo, todavia, entretanto, sabe como é o direito, né? O direito gosta de delongas, gosta de mais informações. E isso que torna bonita a matéria. Bem, não coloquei aqui, vou apagar tudinho, deixo esse aqui fica, esse sai. Bem, vamos aqui pontualmente, pessoal, CPC. Vamos para a leitura do Código de Processo Civil e vamos ler pontualmente o artigo 44 e em seguida nós vamos ler o artigo 3º aqui do CPC, da Lei 9.099 de 95. Então, primeiramente eu vou ler o artigo 44 do CPC, a atual vigente, que é a Lei 13.105 de 2015, e subsequentemente irei fazer um paralelo com o artigo 3º, tá? Da Lei 9.099 de 95. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Bem, vamos aqui especificamente, pessoal, analisar o artigo 44. O artigo 44 do Código de Processo Civil brasileiro. Bem, olha o que diz o dispositivo. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição, isso aqui tem que ser grifado, de verde, de rosa, de roxo, marcar mesmo. A competência é determinada pelas normas previstas neste Código, estudamos isso. Ou em legislação especial, estudamos. Vírgula, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas constituições dos estados. Eu fiz para vocês aqui um slide pontual nesse sentido. Então, o que acontece, pessoal? Citando pontualmente o jurista Eupídio Donizete, que fez parte da comissão de elaboração do CPC atual, traz o entendimento que, dentro do cerne da competência dos juizados especiais, pode ser plenamente, pessoal, nesse contexto, utilizar, dentro do contexto, o valor da causa, por exemplo, criação de uma vara específica que não é tendente, né, que não é competente para discutir, processar e julgar processos da égide da Lei 9.099, ou seja, processos comuns, né, causas cíveis tradicionais, com base em outros critérios de valor. Por exemplo, ele fala pontualmente no seu livro, você pode confirmar plenamente, só não lembro a página, valores que ultrapassam, pessoal, os 20 salários mínimos. Fica entre 20 e 100 salários mínimos. Então, ele inclusive cita no livro dele, um livro excelente, autodidático, tá? Um livro top de linha, a situação da experiência dele como magistrado, né? À época, e subsequentemente hoje atuando como advogado, lá no estado de Minas Gerais. Em especial atenção, BH, Belo Horizonte, capital. Então, ele traz a sua experiência nesse sentido. Mas, evidentemente, ele conclui que não existe
até o momento da edição 2019, qualquer juizado, ou perdão, qualquer vara que tenha esse critério. Mas o artigo 44, ele permite que, desde que haja uma observância aos critérios constitucionais, sem também, na mesma medida, furtar a autorização do CPC e da legislação especial, algumas normas criadas no âmbito da organização judiciária para que haja, pessoal, criação de varas dentro de um critério de eficiência para atender uma série de demandas por parte dos jurisdicionados. Veja que não pode ser nem aquém, nem além da Constituição ou do CPC, nem de forma a mais nem a menos, dentro, portanto, dos critérios estabelecidos pela sistemática da Constituição, dentro dos critérios da sistemática estabelecidos pelo CPC. Então, o Código de Organização Judiciária, evidentemente, observando o devido processo legal, legislativo, ele deve, portanto, pessoal, nesse contexto, poder disciplinar a criação de varas dentro dos limites fixados na Constituição e na lei, sem que haja, portanto, violação de qualquer diploma. Beleza? Nesse sentido e consequência, vamos aqui dar seguimentos. Bem, competência do juizado especial civil. Bem, essa matéria aqui não tem muitas delongas, me remete a atenção, nesse sentido, ao artigo 3º do Lei dos Juizados. Bem, só um tantinho aqui, gente, pegar minha garrafa de água, não vai durar nem um minuto, fica aí. Não estou aqui. Só um instantinho. Muito bem. Pessoal, então veja. Nós vamos ler aqui, portanto, o artigo 3º da Lei 9.099/95. E aí nós vamos aqui, portanto, tratar do que tange a competência dos juizados especiais cíveis. Bem, fica claro pontualmente que o inciso 1 tem como critério, portanto, pessoal, o valor da causa, né? Veja que aqui ele traz o espírito da Constituição no que tange, no que se refere especificamente ao artigo 98, inciso 1, que diz que os juizados especiais, pessoal, cíveis, eles vão ter como critério causas cíveis de menor complexidade. E o legislador trouxe o entendimento de que no artigo 3º, em especial, quanto ao critério valor da causa, é o teto de 40 salários mínimos. Só quero repristinar a informação que já foi dada quanto à capacidade postulatória, até porque a gente vai estudar daqui a pouco os princípios que a Lei 9.099 chama de critérios da simplicidade, da informalidade, da oralidade. Nós daqui a pouco vamos trabalhar isso. Então veja, até 20 salários mínimos não precisa de capacidade postulatória por parte de advogado. Ou seja, a capacidade postulatória técnica jurídica, ela é dispensada cuja a matéria, no que tange ao valor da causa, seja até 20 salários mínimos. Então, uma situação casuística de relação de consumo, cujo prejuízo material for dentro desse teto até 20 salários mínimos, não é necessário a presença do advogado. E mais ainda, pelo princípio da simplicidade, o camarada chega lá no juizado e preenche um formulário só. Uma coisa assim bem simples, tá? Se for o caso, vai na Xerox, imprimir o formulário e preenche. Mas hoje tudo é eletrônico. Aí o servidor lá digita lá a situação factual e faz lá as devidas e procedentes encaminhamentos da informação. Nesse sentido e consequência, nós temos o inciso 1 tratando especificamente de um critério que envolve valor da causa. E aqui comporta um ponto importante, que é o teto dos juizados a nível de valor da causa. Mas cuidado com isso, pessoal, porque os incisos número 2 e 3, eles não nos têm como base, o elemento fundante, o teto do inciso 1, que é 40 salários mínimos. O inciso 2 e 3, os incisos 2 e 3, eles não estão vinculados à disciplina do inciso 1. Somente o inciso 4, no que tange as ações processuais sobre bens imóveis, é que tem que ter a vinculação ao inciso número 1 do artigo 3º, inciso 1. Então veja,
As causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos é um critério quanto ao valor. Subsequentemente, pessoal, nós temos um critério quanto aos procedimentos do rito sumário e temos um outro que é da ação de despejo para uso próprio. Essas duas causas aqui, elas não estão vinculadas ao teto dos 40 salários mínimos. Então, vamos supor pontualmente que ultrapasse, fica 41 salários mínimos ou 50 salários mínimos. Pode perfeitamente ali ser ajuizada a ação. Lembrar de forma correlata e sucedânea que a opção para o manejo no que tange aos juizados especiais cíveis é uma opção. É uma opção. Portanto, o questionamento acerca da competência absoluta dos juizados, a resposta é aquela que todo jurista de direito competente diz: depende. Por que depende? Depende da lei. Porque se for ao âmbito dos juizados especiais federais, aí o barco é diferente, a canoa é diferente. Ali, expressamente, no artigo 3º, parágrafo 3º, da Lei 10.259 de 2001, exige, portanto, pessoal, a observância da competência absoluta das varas dos juizados especiais federais. Veja, nesse sentido e consequência, fazendo um paralelo quanto aos tetos dos juizados, nos juizados especiais cíveis, âmbito, portanto, estaduais, o teto é 40 salários mínimos. Já os juizados especiais cíveis federais, o teto é 60 salários mínimos. E na mesma medida e consequência, lembra também daquela exceção à capacidade postulatória. No âmbito dos juizados especiais federais, pessoal, não existe em toda a sua égide, até os 60 salários mínimos, não tem necessidade de advogado. Então, a única que tem a possibilidade de exigir a presença de advogado é no âmbito aonde, gente? Dos juizados especiais cíveis, se a causa for superior a 40 salários mínimos. No âmbito federal, não. No âmbito federal, inclusive, nós estudamos no que tange as exceções, a capacidade postulatória, está aí nos vídeos que a gente trabalhou anteriormente. A gente vê muito nas apostilas 4 ou 5 exceções, nós aprofundamos 8 exceções e limitamos a isso por causa da questão do tempo. Então fica claramente, pessoal, que nos juizados especiais cíveis não há exigência de advogado até 20 salários mínimos. Lembrando que superior aos 20 salários mínimos, ou seja, 21 salários mínimos até 40 salários mínimos, aí nós temos a presença obrigatória de advogado. Subsequentemente, pessoal, vamos aqui ler a Lei 10.259 de 2001, que fala aquilo que eu disse para vocês acerca da competência absoluta no âmbito dos juizados especiais federais. Bem, porque aquilo que se fala, que se prova, né, gente? Não vamos perder o ritmo e a competência do conhecimento. Vamos deixar o nosso amigo ouvinte e leitor ciente e a par das informações. Bem, lá na Lei 10.259 de 2001, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, diz o seguinte, olha só, pessoal. Compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de quando, gente? 60 salários mínimos. Veja aqui, deixa eu trazer para cá. Veja que o teto é diferente. Aqui o teto é o que, gente? Até 40 salários mínimos. Vai em frente. Bem como executar as suas sentenças. Parágrafo, olha aqui, 3º. No fórum onde estiver instalado a vara do juizado especial, lógico que federal, nós temos o que, gente? Olha aqui. A sua competência é absoluta. E no âmbito dos juizados especiais cíveis, há uma opção. É fácil de memorizar porque ambos são artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099 e o outro é o artigo 3º do parágrafo 3º da Lei 10.259. Mais uma dica para memorizar. É legal memorizar. Então, aqui nós temos o quê? As palavras, elas têm força. Elas não são impropriedades. Veja, a opção. Se é uma opção, é uma prerrogativa de faculdade. Quando nós estudamos o direito processual penal, quando estudamos especificamente o princípio da legalidade no âmbito da administração pública, o poder,
ali conferido ao agente público, conferido, portanto, às autoridades públicas, não é uma faculdade no âmbito privado, não está no âmbito da autonomia privada, não está no âmbito da facultas agente. Pelo contrário, ali é o seguinte, parceiro, tem que fazer, porque é um poder-dever. Esse pode, portanto, é um poder-dever. E esse pode aqui, no âmbito privado, que aqui foi colocado a expressão opção, traz claramente uma faculdade. Então, a opção, pelo procedimento previsto nesta lei, importará em que, gente? Em renúncia ao crédito excedente, ao limite estabelecido neste artigo, excetuada, peço venha, a hipótese de conciliação. Então, veja, rapaz, lei, direito é muito legal. Veja, que mesmo que a causa ultrapasse o teto, mas vamos supor que ambas as partes vão para o juizado e entram em acordo, em sede de conciliação, é, portanto, admitido. Então, pessoal, veja, a competência só é absoluta na esfera dos juizados especiais cíveis federais. Nos juizados especiais cíveis estaduais, não temos essa regra. Agora, existe uma faculdade quanto ao processamento e existe uma faculdade quanto à possibilidade de se valer dos juizados para fins conciliatórios. Beleza, pessoal? Gente, direito é muito bonito. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, te faço uma outra pergunta. Compete no âmbito dos juizados especiais cíveis o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Eu vou trazer para vocês um caso aqui específico que eu tive na época da faculdade e eu ainda era estudante. Que eu não vou dizer o nome da empresa, lógico, mas é uma dessas empresas grandes de telefonia móvel. Na época tinha uma promoção em período de dezembro, tá? E promoção, né, consumidor, mesada, valor de estágio. Eu fiquei, né, rapaz, vou com essa promoção aqui, que você aderir ao plano e ganhar um celular, né? Tem muito, acho que até hoje não tem isso. Bem, aí o que acontece? Eu me aderi ao plano e evidentemente ao celular. E um celular, à época, muito bonito, um Motorola. Aquele Motorola era o último, que era da teclazinha que digitava, lindo, lindo na época. Acho que até hoje ele é bonito. Pô, bem, aí que acontece pontualmente, pessoal? Só que a informação que me foi passada quando eu estava no shopping, recebi o folder lá que me empolguei, não foi completa. Não foi completa. E quando eu cheguei até a pessoa pontualmente, que o atendente, que me passou as informações e disse, olha, realmente, essa promoção existe e tal, inclusive você pode escolher o celular que você quiser. Aí beleza, eu vou escolher esse aqui. Aí eu paguei uma diferença que foi um pouquinho razoável, confesso. Mas aí comecei a usar o celular e eu me programava o consumo nos limites do celular. Só que aí, meu querido, no outro mês veio a diferença do valor do celular. Quer dizer, então a informação não foi 100% plena. E aí o que acontece? Aí na época da faculdade ainda estava aquela discussão, novo Código Civil, né, o juizado é de 95, o Código Civil de 2002, eu tinha acabado de comprar um vadimeco do Código, antigamente era assim, não tinha vadimeco, era o Código mesmo, coisa linda. Eu até me arrependo que eu deixei no Rio e não trouxe aqui para o Maranhão, me chateio isso. Era lindo, bicho, meu pai inclusive autografou, deu de presente para mim para estudar na faculdade. Era o tipo da coisa que a gente guardava aqui na estante e para marcar. Lindo, lindo, Código Civil da Saraiva, lindo. Até meu sobrenome, gente, ó, Salomão Saraiva Moraes. Olha, Código da Saraiva. Lindo, lindo, lindo. E aí o que acontece? Eu empolgado, estudando a matéria, rapaz, e estava assim, borbulhando da desconsideração da personalidade jurídica. E aí eu fiz o pedido logo na exordial, porque juizados especiais até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, você pode ir tranquilamente. E eu fiz um dos pedidos ali pontualmente. Peguei evidentemente uma orientação de professores, conversei com professores, fui no núcleo de prática jurídica da faculdade à época, e eu fiz lá a petição bacana. E, subsequentemente, teve a audiência de conciliação e, por cargas d'água, foi citada a empresa, não sei por que não foi, e, subsequentemente, me dei bem. Então, pessoal, vamos supor pontualmente que esse pedido lá que eu fiz de desconsideração da personalidade jurídica, eu posso dizer que esse pedido que eu fiz a início da petição inicial, ele é incidental?
Lógico que não, gente. O incidente de desconsideração é um incidente processual. Quando você tiver em um escritório, ou mesmo já advogando, você vai verificar lá no processo judicial eletrônico que existe a informação de incidentes ou petições intercorrentes. E aí você faz esse acréscimo ali e coloca incidente de desconsideração, enfim, você preenche os dados. Então não se trata, portanto, pessoal, quando você faz o pedido início do processo, que inclusive, havendo concessão inaudita altera parte, que é um incidente. A propósito, o incidente de desconsideração ele tem regência própria, artigos 133 a 137 do CPC. Vamos aqui atualizar a minha fala. Hoje já existe uma disciplina própria. E, inclusive, nós falamos da aula passada do que é a desconsideração. Inclusive, a inversa e a invertida. Nós tratamos da matéria. Então, trazendo isso para o juizado. No juizado, você já podia fazer o pedido no início. Havia uma certa polêmica, até porque não tinha ainda doutrinadores, uns de vanguarda, outros não, uns se apoiando em Rubens Requião, Fabulhou, também trazia o entendimento. A época ele fez a divisão, teoria maior, teoria menor, estava bombando isso na justiça do trabalho. Bem, muita coisa legal no direito. Pois bem, gente, vamos aqui à realidade. Saí da esfera da faculdade, lá na minha vida pregressa, profissional também, considero. Vamos aqui ao artigo 1062. 1062. Olha o que diz o artigo 1062. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Meu querido, aqui está expresso. As palavras, elas têm força, estão positivadas, estão reduzidas a termo. Então, o incidente de desconsideração, ele é plenamente possível. Veja que aqui não é um pedido formulado na exordial para que haja a desconsideração. Isso, evidentemente, havendo o fenômeno de execução. Tá? Então, o pedido é feito justamente na fase de execução para fazer o levantamento do bem. Mas nada impede que se faça esse pedido incidentalmente, observando pontualmente os artigos 133, 134, 135, 136 e 137. Que inclusive o 137 deixa bem claro, reverberando, que os efeitos de sentença, pessoal, ela vem de forma proativa àquele que requereu, dando, portanto, ineficácia a todo negócio jurídico praticado, visando, pessoal, a prática de abuso de direito. Então, veja, havendo incidente, tem aquela regra de suspensão do processo, tudo aquilo que a gente trabalhou anteriormente. Bem, pessoal, vamos aqui dar uma pausa aqui, já vamos dar continuidade, o vídeo está longo. Um grande abraço a todos.